Olá, satisfação em ter você aqui nessa videoaula. Eu vou estar explicando sobre orientação e localização. No caso, eu vou explicar sobre a rosa dos ventos e as coordenadas geográficas. São exemplos aí de orientação relativa e orientação absoluta. E aí vocês vão entender melhor isso. Relativo porque depende de um ponto e absoluto porque vai ser um endereço único. Se você assistir toda essa videoaula, você vai entender isso perfeitamente, né? Essa diferença. E aí eu vou explicar, né, como que se observa esses pontos, né? E a videoaula, essa videoaula tem questões que o material, né, se você estiver interessado em fazer aí o download, estará na descrição do vídeo, né, indicando onde buscar aí certos conteúdos que eu utilizei. Vamos lá, então, vamos seguindo aí, né, preste atenção aí para a gente estar aprendendo mais um pouquinho de geografia. Bem, vamos lá, vamos seguindo nessa videoaula sobre orientação e localização, rosa dos ventos e coordenadas geográficas. Atualmente, se localizar é muito fácil, mas como que foi no passado? Nessa imagem, nós estamos vendo aqui uma demonstração do caso do sistema de posicionamento global chamado GPS. Ele indica qualquer ponto da superfície da Terra, qualquer ponto a sua localização exata. Mas a gente pensando sobre isso, a orientação na superfície da Terra foi um desafio que acompanhou os primeiros grupos humanos e persistiu até a invenção dessas tecnologias, invenção e popularização. Geralmente, quando a gente precisa guardar a localização de algo na nossa cidade, utilizamos pontos de referência. Ocorre que na cidade tem muitas construções que se destacam e dá para a gente utilizar como ponto de referência, porque o espaço urbano ele é muito heterogêneo. Então é uma tarefa relativamente mais fácil. Mas se num local que a superfície da Terra ali se apresenta de forma homogênea, toda igual. Exemplo, um deserto quente do Saara, deserto frio da Antártica, na vastidão dos oceanos ou numa grande planície, que tudo fosse parecido, tudo igual. E aí, qual que seria o ponto, né, de referência para se localizar? Bem, pensando nisso, povos antigos, né, começaram a observar os astros, né, e esse movimento dos astros na abóbada celeste. E a partir dessa observação, eles começaram a se orientar, tendo então os astros como ponto de referência. Uma das formas que a gente vai estar vendo nessa videoaula é utilizando aí, né, o movimento aparente do Sol. E o nome movimento aparente do Sol é porque parece, mas não é um movimento real do Sol. Porque, na verdade, quando a gente pensa que o Sol está se movimentando sobre o céu, né, sobre nossa cabeça, na verdade, o que está acontecendo é que a Terra está girando no seu movimento de rotação e, por isso, dá essa impressão, por conta de nós estarmos, né, dentro aí, né, dentro que eu falo assim, na superfície da Terra, né? Então, nós estamos desse ponto de vista, a gente observa o Sol, parece que ele está se movimentando. Então, a gente percebe essa trajetória diária e sempre o Sol nasce numa mesma direção e se põe aproximadamente também na mesma direção ao longo do ano. Por que eu falo aproximadamente? Porque tem uma pequena variação, mas o rumo, né, pode-se dizer, é basicamente o mesmo. E aí, a partir disso, começaram a utilizar esses pontos como referência. Essa imagem aqui, né, do movimento aparente do Sol, então parece, né, que ele sempre nasce num ponto e se põe no outro. E o local que nasce, né, a gente chama de leste ou também oriente, e o local
que o Sol se põe no oeste ou, né, ocidente. Bom, falando sobre isso, então, seguindo orientação relativa à rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um desenho que é utilizado em bússolas, em mapas, para indicar, então, direções e direções no horizonte. É muito comum, né, no caso da navegação, utilizar esses instrumentos, a bússola com o desenho das rosas dos ventos, né? E a rosa dos ventos surgiu dessa necessidade de se localizar, então, como eu falei anteriormente, em partes da superfície da Terra que é bem homogênea as características. E aí ela indica os pontos cardeais, né, que são os pontos aí que, como eu falei sobre a observação dos astros, e os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Além disso, eles dividem também de formas mais precisas, né, os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, e outros pontos subcolaterais e assim por diante, conforme a quantidade de precisão aí necessária. Então, ela é uma forma aí de se localizar a partir de um ponto de referência, ou seja, a partir daquele local que você colocou a rosa dos ventos. Então, ali você tem um local que você está localizado, né, com a rosa dos ventos, e as direções norte, sul, leste, oeste vai ser a partir dali, né, que você vai ter. Por isso que vai ser o nome orientação relativa. Eu vou continuar explicando. Aqui essa imagem mostrando que é interessante dessa imagem, que você vê que ela tá, né, num jeito aí como se estivesse, né, uma posição assim no horizonte. Essa é a ideia, esse é o sentido de se usar, né, no mesmo caso usar a bússola. A bússola tem que ser usada de forma aí, né, equilibrada, pensando aí, né, no horizonte. Você pega ela, põe nesse formato e não no formato assim em pé, nada disso. Você põe assim rumo ao horizonte. O significado dos pontos, né? Então, o norte, né, o ponto cardeal. O ponto cardeal norte está indicando aí, né, o que seria o norte geográfico da Terra. Tem uma diferencinha entre norte geográfico da Terra e norte magnético. Então, apesar que a bússola ela vai pegar o norte magnético da Terra, a bússola ela vai ser orientada para esse norte magnético da Terra, mas a diferença é pouca e aí, né, dá para se utilizar como se fosse a ideia aí do norte aproximado, norte geográfico. Além disso, né, chamar o ponto cardeal norte, ele também tem outros nomes, como setentrional ou boreal. Então, é um exemplo. Uma outra coisa, né, que é utilizada aí como referência para esse ponto norte, no caso, é a estrela polar, né? Então, usa esse ponto astronômico. O sul utiliza como ponto astronômico o Cruzeiro do Sul. Ele vai indicar aí, né? Então, esse Cruzeiro do Sul vai estar coincidindo aproximadamente aí com a posição do sul geográfico. E o nome, né, além de chamar sul, também é comum chamar de austral ou meridional. Então, veja só esses sinônimos que vocês estão vendo. Falar assim, por exemplo, aurora boreal. Você já sabe que é uma aurora que ocorre, né, na parte norte aí da Terra. Então, os países, né, no hemisfério norte, bem próximo aos polos, que acaba tendo essa aurora boreal. Assim também tem, né, existe a austral, e a austral aí no caso no sul. Ou também, né, o nome aí meridional, que é o sinônimo. E agora vamos lá, no leste. O referencial aproximado, então, do leste é o nascer do Sol. Como a Terra ela gira, né, sentido aí oeste para leste, visualiza o nascer do Sol, né, então sempre na posição leste. Durante o dia tem a impressão que o Sol passa sobre a Terra, né, cruzando aí a abóbada celeste. Mas isso é aquilo que eu falei do movimento aparente do Sol. Então, outra palavra sinônimo de leste também é oriente. E olha que interessante, né? A aula fala orientação. Né? Orientação. Então, você vê que a palavra oriente, né, que aí significa leste, antigamente o ponto de orientação era o leste, e aí por isso veio esse nome depois, né, a gente utilizando. O oeste como ponto de referência é o pôr do sol. O sinônimo mais difundido da palavra é ocidente.
Os pontos cardeais, né, não são suficientes para nos orientar com precisão. Por essa razão, é preciso, né, em alguns casos, utilizar também outros pontos, né, porque esses pontos aí estão fazendo, são 4 pontos, né, a gente pensar aí, tem rumos, né, rumos aí entre um e outro, e aí a gente utiliza, né, os pontos colaterais e os subcolaterais. Então vamos seguindo aqui. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. Bom, aqui vocês podem ver nesse desenho aqui da Rosa dos Ventos, que tem ali os pontos cardeais, os pontos colaterais, né, e embaixo também eu estou indicando aqui, ó, no texto, pontos subcolaterais. Vamos entender como que são esses pontos, né? E aí a nomenclatura deles para ficar um jeito mais fácil. Agora eu vou tentar explicar para vocês um modo fácil aí de guardar essas siglas, fazendo uma representação dessa, né? Então de colocar cada ponto os cardeais, colaterais e subcolaterais. Vamos ver então esse exemplo. Olha só, eu vou pegar e fazer aqui um exemplo então de como se fosse, né, uma rosa dos ventos. E aí, por convenção utiliza-se, né, a representação, coloca-se o norte nessa posição. Aí o oposto do norte é o sul. E aí do lado direito o leste. E do lado esquerdo aqui o oeste. Aí qual que vai ser o nome desse ponto, né? Desse ponto aqui colateral. Então, todos os pontos colaterais, né? No caso, todos que estão esse e esse, né? Vai começar com N de norte, que eles estão voltados pro norte. Então, norte, norte. E todos esses que estão nessa parte vão começar com o oeste de sul. E aí, qual que eu vou usar agora? Então, conforme está para esse rumo, né, eu vou usar esse ponto cardeal, o leste. Então, aqui, NE, que é o nordeste, e aqui SE, sudeste. E aí você diz assim, por que o E? Porque o leste, em convenção internacional, utiliza-se a letra E, né, por conta do inglês East. Beleza. Aí, aqui, então, o O, NO, vai ser noroeste e sudoeste. Tá? Também vai ter caso, né, que vocês vão ver, em vez do O aqui, ser usado o W, de este, e SW, N. Então, tá aí, né, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais. E aí eu quero saber os pontos, né, os subcolaterais. Quais seriam então, né, esses pontos aí intermediários? Mais ou menos aqui, ó, vamos fazer uma representação desses outros pontos. Então aqui o que eu vou pegar, né? O nome, a primeira letra será a letra do ponto cardeal e depois eu pego a letra do ponto colateral. Então aqui, ó, o cardeal entre esse daqui e esse, ó, o cardeal é o norte. Então norte. Esse caso aqui, o leste e o nordeste, o cardeal é o leste e aí eu vou usar a letra E. Esse caso, leste e sudeste, o cardeal é o leste, letra E. Aqui, sul, sudeste, cardeal, sul. Sul, sudoeste, sul. Oeste, sudoeste, o O. Oeste, noroeste, o O de oeste. E norte, noroeste,
o N de norte. E aí agora eu vou pegar as letras dos pontos, né? No caso aí, os pontos colaterais. E assim eu vou preencher a sigla correspondente dos pontos subcolaterais. Então, Nordeste, S, Nordeste, ou Leste, Nordeste, S, Sudeste, ou Leste, Sudeste, Sul, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Sudoeste, Oeste, Noroeste, Noroeste. Pronto, tá aí todas as siglas. Então, acho que desse jeito aí fica mais fácil, né? Pra gente entender como que são as posições, né, desses pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Outra coisa que temos que ter em mente, né, é que essas direções da rosa dos ventos, pontos cardeais, quando representado nos mapas, eles são representados de uma forma aí a posição, de uma forma que convencionou colocar naquele mapa. Por que eu estou dizendo isso? O que acontece é que os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais são pontos no horizonte. Então, é comum vermos representação com o norte, né, no mapa assim, projetado. Vamos pensar aqui indicando para a parte superior o norte, o sul para a parte, né, inferior, para o lado direito o leste e o lado esquerdo o oeste. Mas isso é uma convenção. Então, se eu ver, né, uma representação do modo aí, utilizando a rosa dos ventos, no caso, o norte, que nem essa de baixo aqui que está mostrando, ó, esse caso. O norte aí para o lado direito, o sul para o lado esquerdo, o oeste na parte aí superior e leste na parte inferior. Não está errado, assim como a do lado, né? Mostrando aqui, né, que eu fui girando aí essa rosa dos ventos. Então, não é uma representação errada. Vamos ver um exemplo disso, né? Nesse caso, ó, essa questão aqui de vestibular que explora esse entendimento, né? Então, olha aqui, ó, é uma questão que caiu no vestibular da UERJ 2014. Os mapas são representações da superfície terrestre, elaborados com base em critérios previamente convencionados. Olha a palavrinha-chave aí, convencionado. Observe o mapa a seguir, que difere da representação, né, que as pessoas estão mais acostumadas a ver do Brasil. Então, considerando ali, ó, considerando as normas da cartografia, indique se o mapa está corretamente elaborado e apresente uma justificativa para essa resposta. Nesse caso, você vê que o mapa, né, aí é comum as pessoas acharem assim, nossa, o mapa está de ponta cabeça, o Brasil aí está de ponta cabeça. Não, o Brasil não está de ponta cabeça, é a representação que está orientado, né, nesse caso aqui, o sul está orientado para a parte superior, o norte para a inferior, o leste veio aqui para a esquerda, por conta disso, e o oeste para a direita. O mapa está corretíssimo, não tem nada de errado, né? É só uma outra possibilidade de ver aí a representação. Então, ele não está errado, é que por convenção utiliza-se, né, a representação que a gente está mais acostumado, ver no caso o norte na parte superior e o leste na parte da direita. E aí, por conta do por que convencionou, né, daquele modo? A gente tem que pensar o seguinte, que as primeiras representações, né, que a gente teve assim de mapas mostrando principalmente todos os continentes, os chamados mapa mundi, né, foram feitas pelos europeus na época das grandes navegações. E aí o norte, como ponto aí, né, de referência destacado no mapa, justamente era para colocar, né, a Europa na parte superior. Então foi essa visão ideológica, né? Você vê que eles colocavam a representação desse jeito. Vamos lá, que eu vou querer mostrar para vocês essa questão, esclarecer melhor, né, sobre os pontos cardeais serem no horizonte. Eu vou estar mostrando aqui o programinha para vocês do Google Earth e a gente vai ter uma visualização
desse exemplo. Aqui no programa do Google Earth, né, quando a gente abre o programa, ele mostra o planeta Terra desse modo. Né? A imagem aqui na verdade, são várias imagens de satélite que foi feito um mosaico, imagens de datas totalmente diferentes, porque não tem momento que a Terra inteira está sem nuvem, né? E nesse caso aqui a gente vê que a imagem em si está sem nuvem. E também não tem momento que está tudo, né, tudo claro em todos os lugares, né? Dia em todos os locais. Então vamos aqui ver a questão de pontos cardeais. Então a gente está acostumado a ver a representação do mapa mostrando desse jeito. Como eu falei, né, da questão que foi colocada ali da UERJ, observar uma representação do Brasil desse modo não é errado, tá? Não é errado. A convenção, assim como se tivéssemos, né, uma representação também desse modo, desde que estivesse indicando, né, o norte aqui no caso para a direita, na parte superior o oeste, na parte inferior o leste e na parte da esquerda o sul. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Que é comum as pessoas acharem que o norte fica para cima por estar vendo mapas desse jeito. E aí a pessoa, por exemplo, ela diz assim: o estado de Goiás fica em cima do estado de São Paulo. Não, em cima do estado de São Paulo o que está é a atmosfera. A atmosfera, é o espaço sideral. Na verdade, Goiás está ao norte, né? Então, olha aqui como são direções no horizonte, né? Então, ó, pegando aqui, né? Se eu pegar aqui como referência, por exemplo, Bauru, ó, eu segui na direção norte. Aí eu vou seguir aqui para Goiás, chegando próximo de Goiânia. Voltando aqui, né? Como referência de novo, pensando aqui em Bauru. Se eu pegar aqui a direção leste, eu vou ter o que na direção leste? Campinas, ó. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui, ó, virou aqui, ó, então a direção leste, tá para cá, ó. Vou seguindo aqui, ó. Ali Campinas, ele não tá totalmente ao leste, né? Porque ele também tá ao sul, então ele estaria aí, né, entre o leste e o sul, é esse ponto colateral, que é o sudeste de Bauru. E aí vamos seguindo aqui, ó. Então essa direção leste, né? E o que eu estou mostrando aqui novamente? Que os pontos cardeais são pontos no horizonte. São pontos no horizonte. E aqui, pegando ainda como referência, aquele caso de Bauru, se eu pensar aqui, né, como parte oeste. Oeste de Bauru seria para cá o Mato Grosso do Sul e assim por diante. E o sul, né, o sul estaria nessa direção aqui. Então, esse exemplo, ó, o sul de Bauru, seguindo aqui, ó, o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que esses pontos são pontos no horizonte. E a gente chama de orientação relativa porque depende sempre do ponto de observação. Né? Então, tem sempre um ponto ali, né, de observação que a partir dele, né, a gente pode dizer. Por exemplo, ó, vamos aqui, ó. No caso aqui eu estou em Matão, né? Eu posso falar aqui, ó, olhando aqui a direção dos horizontes, os pontos cardeais, ó, tá orientado. Eu posso dizer assim, ó, que ao norte, né, de Matão, direção norte, eu posso falar assim, ó, Jaboticabal está, né, na direção norte de Matão. Então, Jaboticabal está no norte de Matão, pegando Matão como referência. Mas eu não posso falar que Matão está ao norte de Jaboticabal, porque ao norte de Jaboticabal, na verdade, são outros municípios. Né? A gente vê aqui Viradouro, ó, está aparecendo, né? Esse Terra Roxa, são outros municípios. Na verdade, Matão está ao sul, né? E aqui, ó, ao sul, né? Ó, agora orientado aqui o sul, ao sul de Jaboticabal. Então, por isso que a gente chama, né? Por esse motivo que fala orientação relativa, porque sempre depende do ponto onde a Rosa dos Ventos vai estar. Sempre você vai ter que falar, o correto vai ser sempre assim, ao norte do que? Ao sul do que? Ao leste do que? Ao sudeste do que? Então você tem que colocar, né, esse que eu estou falando, tem que ser onde está a Rosa dos Ventos. Então, é isso.
Nessa parte, eu vou estar explicando para vocês orientação utilizando o corpo. É comum quando a gente está nas séries lá, né, do ensino fundamental, o início, né, da nossa escolaridade, aprendermos, né, orientação utilizando o corpo. Então, né, pensando aí, pegando os pontos cardeais como referência, ou no caso, o movimento aparente do Sol. Aí, como que eu faço para me orientar pelo corpo? Veja esse desenho. Tem aqui, né, um menino aqui apontando o braço direito onde o Sol está nascendo. E aí, consequentemente, né, deixando aí num ângulo, né, fazendo um ângulo aí, uma abertura de 180 graus, o lado oposto será onde o Sol se põe, e aí é o oeste. Na frente dele, o norte. E na direção atrás, né, seria o sul. Então, nesse caso, né, ele encontrou os pontos cardeais utilizando o corpo. Como? Ele teve que posicionar, né, o braço ali, um braço para uma direção que ele sabia. Então, onde estava ali, ele observou, né, o caso Sol no amanhecer e aí posicionou daquele modo. Então, não foi, né, a partir do nada, né, que ele apenas abriu os braços em qualquer lugar e pronto, já descobriu os pontos cardeais. Não, ele teve que saber ali, tinha que ter, né, um conhecimento de qual que é o rumo que o Sol está nascendo e qual que é o rumo que o Sol está se pondo. Você pode fazer isso na sua casa também, né? Se você for aí uma pessoa mais atenta, pode começar a observar isso e encontrar essas direções de pontos cardeais. Começa a perceber né, pelo seu quarto, aí pela sua casa, qual que é o rumo que o Sol nasce, né, e qual que é o rumo que o Sol se põe. Ora, se você souber direitinho aí o rumo que o Sol nasce, você já pode esticar teu braço ali, né, naquela posição, o braço direito. Você vai ter o leste, na sua frente vai ser o norte, atrás vai ser o sul, e no braço esquerdo, né, aberto aí, né, naquele formato, vai ser o oeste. Aí você encontra, né, a partir daquele ponto que você está esticando ali, né, você está abrindo os braços ali, que você está posicionado, você encontra todas as direções a partir daquele ponto, né. Vamos ver aqui algumas questões, né, para a gente aprender melhor essa ideia de orientação relativa. Olha esse exemplo. A orientação pelo Sol está baseada no seu movimento aparente. Por que aparente? É a Terra que gira em torno do seu próprio eixo, no caso, né, o movimento de rotação. É por isso que afirmamos ser um movimento aparente. Porque parece que o Sol está fazendo, né, o percurso no céu, mas na verdade é a Terra. Esse astro aparece não exatamente na mesma posição, que varia um pouquinho ao longo do ano, né? Conforme aí, né, as estações do ano, vai ter um pequeno deslocamento, mas nada exagerado, né? Então a gente tem aquele rumo, né? Varia ao longo do ano, mas de um mesmo lado. E põe-se, né, o pôr do Sol no lado oposto. Determinando-se um lado ao nascer ou pôr do Sol, pode-se, de modo aproximado, utilizar os pontos de orientação e, a partir daí, né, descobrir cada ponto cardeal ou lateral. De acordo com o texto e com os conhecimentos obtidos, marque a única alternativa correta. Então, está falando que só tem uma correta. Olha só, nesse exemplo, nesse desenho, a pessoa está ali com o braço, que seria o braço direito, né, apontado para o Sol. E aí, né, esse seria o ponto 4. O ponto 1, as costas, né, da pessoa, traseira dela. O ponto 2 seria na frente dela. E o 3, né, no lado esquerdo. Então, vamos lá. Vamos ver cada alternativa. A orientação pelo Sol baseia-se no movimento real que o Sol faz ao redor da Terra. Opa! Tem movimento real? É o Sol que está, no caso, se movimentando todo dia em torno da Terra? Ou isso se chama movimento aparente, né? Então, como se trata de um movimento aparente e, na verdade, é a Terra que está girando em torno do seu próprio eixo, então essa alternativa, né, já está errada. Considerando que o Sol nasce no ponto 4, então seria, né, naquele caso ali, o leste. O ponto 2 será o sul.
Não, na verdade o ponto 2 vai ser na frente, né, da pessoa, vai ser o norte. Então não está correta essa alternativa. Considerando que o Sol nasce no ponto 4, leste, o ponto 1 será o cardeal oeste? Não, se o Sol nasce no 4, ele vai se pôr no oposto, né? Dali, no caso, dos braços esticados, vai ser no 3, o oeste. E a alternativa D. Considerando que o Sol nasce no ponto 4, leste, o ponto 3 será o ponto cardeal oeste que se põe. Então é essa correta. Vamos esse outro exemplo. Aqui, né, você tem o desenho aqui que seria correspondente a um campo de futebol. E aí a bola, né, estaria posicionada mais ou menos próximo do meio do campo, né? E aí tem, né, direções, né, de chute ali da bola, né, direção A, B e a C. E aí a gente quer saber que direção que foi aí em relação, né, aos pontos aí no horizonte, pontos cardeais e pontos colaterais. Olha lá, vamos ver o enunciado, qual é a dica, né, que vai dar para nós, né, observando ali o Sol. De acordo com o desenho ao lado, considerando que são 18 horas. Opa, ele falou 18 horas. 18 horas é o horário do Sol nascer ou se pôr, né? Na verdade, é o horário do Sol que ele está se pondo, né? Já é o fim aí de um período claro do dia, né? Começando o período escuro aí, começando a noite. Então, se é a posição que o Sol está se pondo, onde é o Sol, eu já sei que é o oeste. O contrário, onde é o A, eu já sei que é o leste. Olha só, então já vou saber, né? Porque a questão vai dizer o seguinte: se a bola for chutada do centro na direção A, B, C, respectivamente, então falou nessa ordem, A, B, C, as direções percorridas serão quais, né? Então, ó, eu já falei que é leste, né? O A, então só pode ser a alternativa A ou a C, né? Então já estou sabendo ali um caminho. Bom, se ali no caso, né, o oeste tá o Sol, o A tá no leste, vamos imaginar que eu fizesse, né, como aí na figura, né, abrisse os braços, estivesse lá no meio do campo. E aí eu tô com o braço esquerdo pro Sol, o braço direito pro leste, na minha frente, né, tá o gol aí que eu vou chutar aí a direção do B. Na minha frente então é o norte. Se ali no B é o norte e o Sol é o oeste, entre o norte e o oeste é um ponto, no caso, colateral. Nor e oeste, noroeste. Então, olha lá, é leste, norte, noroeste, alternativa A. Esse outro exemplo de questão, vamos aqui, ó. Observe a figura na qual algumas pessoas estão observando o pôr do sol. De novo, então, ó, não é o nascer, sim o pôr do sol. Então, aquele ponto ali que eles estão olhando é o oeste. Logo atrás deles será o leste, né? E aí ele vem aqui, ó, levando em consideração os pontos cardeais, marque a correta. Aí, como está falando em cada alternativa de uma pessoa em relação à outra, e como eles estão todos uns aos lados dos outros, né? Do outro ali, um ao lado do outro, não vai ter ninguém que vai estar, né? Não tem ninguém na frente, ninguém atrás. Então, ninguém pode estar a oeste e ninguém pode estar, né, a leste. Então, né, já vamos pensar nisso, ó. Que nem a alternativa A. Rafael localiza-se a leste de Maria, tá ali Maria. Ele não tá no leste de Maria porque ele não tá atrás, né, da Maria. Ele tá do lado esquerdo dela. Se a gente pensar ali que o oeste, né, vamos imaginar, vamos pegar aí nesse caso, né, vamos para essa cena, mas vamos nos posicionar lá, a gente vai ter que virar, né, o braço ali, esquerdo, oeste, norte, desculpa, oeste, o braço esquerdo apontado para o sol, leste aqui atrás, norte para frente, atrás sul. O Rafael ele está na direção sul da Maria, né? Pedro localiza-se ao norte de Rafael. Pedro também está ao sul de Rafael, né? Maria localiza-se a oeste
de Lucas. Olha só, a Maria não está na frente do Lucas, ela está no rumo norte do Lucas. Lucas localiza-se a oeste de Rafael. Ali o Lucas, o Rafael. O Lucas não está na frente do Rafael, o Lucas está na verdade na direção sul, né? Pegando lá o Rafael como referência, ele está no rumo sul. Lucas localiza-se ao sul de Pedro. Verdade, essa daí, ó. Então tá o Pedro ali, né? Direção sul, né? Seria onde está o Lucas nessa alternativa. Correta. Olha só essa questão aqui, bem interessante, né? Essa questão aqui, ela de certo modo, né? O aluno tem que estar bem atento, porque além das posições, né, que a pessoa vai aqui ver nesse mapa, acaba sendo, né, de certo modo, uma pegadinha essa questão. Observando o planisfério abaixo, aí você tem aqui, ó, aí fala, ó, para deslocar-se sequencialmente, sem interrupções, pelos pontos A, B, C e D, percorrendo a menor distância possível, em rotas por via aérea, as direções aproximadas a serem seguidas seriam quais, né? Qual alternativa aí seria a direção correta para ser perseguida aí, para fazer o menor caminho possível, né? De um ponto indo de A para B, de C para D. Vamos lá então, que eu vou explicar esse caso, esse exercício, representando aqui melhor esse mapa. Vamos observar aqui, então, porque esse exercício, né, pode ser aí uma pegadinha para alguns. É comum, nesse caso, a pessoa que está fazendo o exercício pensar que a direção a ser seguida é essa, de A para B, aí depois de B para C, depois essa direção aqui, né, no caso de C para D, e aí ela vai lá buscar as alternativas e ela vai marcar, né, como alternativa, pensando aqui, ó, então você tem a Rosa dos Ventos aqui nesse caso, essa direção aqui seria o oeste, aqui seria o norte, aqui seria o leste, e ali a colocar, então vamos seguindo a direção, né, oeste, seguir depois a direção norte e seguir a direção e leste. Só que aí essa alternativa ela está errada, né? Por que isso daqui não pode ser desse jeito, né? Esse caso aqui, porque esse é um caminho, né? No caso aí um caminho maior e não é o caso, a gente quer o menor caminho. Então, como que eu vou fazer aqui o correto? Olha só. Vou estar explicando então para vocês, né, como a gente vai ver a menor distância possível desse ponto. Na verdade, a menor distância é daqui para cá. E aí, e aí você vai sair nesse ponto. Aí você segue aqui. Aí você segue aqui e sai aqui. Aí você vê daí e fala assim, mas eu não entendi por que é desse jeito. Ora, tem um outro detalhezinho aqui nessa questão, por isso que ela acaba sendo uma pegadinha. O planisfério, né, nesse caso aqui, esse mapa mundi, ele está mostrando a Terra, né, de uma forma plana, mas olha só, né, então o planisfério, ele deixou a esfera plana. Mas o planeta Terra, né, ele não é esse formato real. Isso daqui é uma representação. Então, nessa parte aqui, ó, se eu pensar esse pedaço aqui, ó, essa parte, né? Se eu pensar aqui, ó, aqui e essa parte, né? Elas na verdade são o quê? Estão juntas, né? Essa parte. Então a Terra ali, né? Ela está em contato. Então o menor caminho é esse. Então, nesse caso, dessa questão, qual que é a resposta? Ora, de A eu sigo para a direção leste, aí eu chego, né, em B, aí eu sigo para o norte, aí eu vou para o oeste. Então, aí sim, né, leste,
norte e oeste. Esse é o menor caminho. Essa é a alternativa, então, correta para esse exercício. Então, como vocês viram, né, na explicação, a resposta correta, nesse caso, é a letra C. Leste, norte e oeste. Leste, norte, oeste. Seguindo aqui, eu quero mostrar essa imagem, né, do que foi aí considerado, né, uma das primeiras representações assim, um mapa mais amplo aí, né, numa escala quase que pegando o globo, né, porque eles não conheciam na época todos os locais da Terra, mas é um mapa aí, né, dos mais antigos que a gente tem e que é o exemplo, né, que foi utilizado no caso aí uma grade de orientação, né, essa grade aí que é o caso das coordenadas geográficas. Então agora a gente passa de orientação que a gente estava vendo relativa à Rosa dos Ventos e eu vou entrar no assunto, né, da orientação absoluta, no caso as coordenadas geográficas. Então qual que vai ser aí, né, a diferença? No caso da orientação relativa, sempre, né, precisava saber onde estava o ponto de referência que eu estava falando, onde estava localizada a Rosa dos Ventos. Então, a partir de um ponto onde estava a Rosa dos Ventos, eu sabia as direções. Agora, eu vou mostrar para vocês o sistema de localização, que será cada ponto da Terra vai ter uma localização única, um endereço único, através de um sistema aí de grades, né? Pensando aí linhas, né? Linhas imaginárias em volta aí do planeta Terra, e aí com essas linhas, né, com esse sistema de linhas imaginárias, sistema de grade, a gente vai ter, né, o endereço de cada ponto, que vai ser a latitude e a longitude. Então, esse caso aqui, ó, o mapa mundi, né, do Ptolomeu, essa representação, né, foi feita em 1482, mas foi baseado, né, lá no Tratado do Ptolomeu, né, que viveu, né, em Alexandria, esse pensador grego, que também, entre outras coisas, né, fez aí estudos de geografia, e aí ele produziu uma obra lá no ano de 150 depois de Cristo, e essa obra, né, tinha esse mapa aí como referência, que era o mundo conhecido por eles naquela época. E qual que é esse mundo aí conhecido por eles? O Mediterrâneo era o destaque, né, tanto é que o nome que os gregos deram, né, Mar Mediterrâneo, como se fosse o meio da Terra. Então, destaque, ali tinha, né, todo o comércio ali forte, né, no Mediterrâneo, a relação ali com o Oriente, né, os gregos ali sendo, no caso, né, aproveitando desse comércio, e aí o norte da África. Então, você observa nesse mapa que ele mostra, né, a gente percebe ali na parte superior esquerda a Europa, aí depois, né, ao sul do Mediterrâneo, a gente vai ter aí parte da África, que é a parte conhecida, que outras partes não se conheciam, né? No caso, né, depois da Ásia, vai até mais ou menos, né? Pega ali onde é a Índia, a China, acaba seguindo. Mostra aí, né, o Oceano Índico, mas como eles não tinham conhecimento de todos, eles colocaram ali, né, como uma terra incógnita, né, terra desconhecida, uma parte preenchida aí no sul. Né, nesse mapa aí, você vê que as terras ali estão contínuas, né, que a terra aí está representada, né, na cor branca, as terras de branco, né, os mares na cor azul e os rios, né, numa cor aí, né, parecendo marrom, né, talvez aí rios e lagos marrons, não sei se talvez por causa de sedimentos, né. Uma coisa que chama atenção nesse mapa, você vê essas cabeças, né, desenhadas em volta como se fosse aí, né, indicando direção dos ventos, né? Então tá ali soprando, né? Porque na época aí das grandes navegações, essa questão dos ventos era muito importante. Então vamos iniciar, né, nesse assunto de orientação, né, absoluta às coordenadas geográficas. Olha só. Então, para que cada ponto da Terra pudesse ser localizado, ter um endereço único, foi criado esse sistema, né, de coordenadas geográficas aí, que é uma grade, né?
Então, a coordenada geográfica de um determinado ponto é obtida pela intersecção, né, pelo cruzamento ali, né, no caso, do meridiano e o paralelo. E aí o meridiano tendo valor, ele se chama longitude, a medida do meridiano, e a medida do paralelo é a latitude. Então, olha só, os meridianos são linhas imaginárias que seguem, né, aí cobrindo a Terra, né, cortam a Terra no sentido norte e sul e se encontram nos polos, então ligam um polo ao outro. Já os paralelos, ele vai ter uma diferença, que os paralelos, né, então os meridianos, eles se encontram, né, todos se encontram, se dirigem para os polos, um polo e o outro, então as pontas dos meridianos eles vão se encontrar com outro meridiano. Já o paralelo, ele não encontra com outro paralelo, ele só encontra com ele mesmo, né, então a linha, né, no caso ali, elas estão paralelas umas às outras, né, mantendo ali a distância, né, seguindo, mas cada um só encontra consigo mesmo. Então o paralelo ele vai dar a volta em torno da Terra no sentido leste-oeste e aí ele vai se encontrar somente com eles. E aí o que eu quero chamar atenção nesse sentido, né? Presta atenção aqui, que o meridiano, ele sempre, todos os meridianos vão ter o mesmo tamanho, né? Vão ter o mesmo tamanho. Já os paralelos vão ter tamanhos diferentes. O maior paralelo, o maior de todos, vai ser a linha do Equador. E aí, conforme vai para os polos, em direção aos polos, a gente vai ter paralelos de tamanhos menores. Então, é isso, né? Olha aqui, paralelos meridianos são definidos por suas dimensões, medidas. A medida dos paralelos é latitude, medida do meridiano, longitude. Vamos aqui, né, nesse exemplo, então, para entender melhor. No caso aqui é a medida dos paralelos à latitude. A gente tem aqui, né, uma representação, aí, um desenho, né, como se fosse aí do planeta Terra, da superfície da Terra. E aí, né, uma representação, um modelo aqui, né, como se tivesse cortado, né, um pedaço da Terra. Lá no centro, né, vamos imaginar que colocasse um transferidor no meio, ali no centro. E aí você colocasse transferidor ali no meio e o rumo aí que seria o 0 grau coincidindo, né, com a linha do Equador, a direção ali 0 grau. E aí esse transferidor, né, ele conforme, né, você vai vendo ali as medidas até chegar no polo 90 graus. Então cada linha ali saindo, ó, em direção aí à superfície, cruzando com o paralelo e a medida. Então, nesse caso, é a medida, o que a gente vê? Que a medida dos paralelos, ela varia de 0 a 90 graus. Seja em direção ao Polo Norte, seja em direção ao Polo Sul. Ah, e como que eu vou diferenciar? Vai ter que usar a letrinha ali, né? No caso, a letra que indica o hemisfério. Então, você vai ter aqui, no caso, paralelo de 20 graus no hemisfério norte, paralelo de 20 graus no hemisfério sul. Então tem que indicar a letra, né, sul, e o S, né, para o sul e o N para o norte. Só não vai ter como indicar a letra, né, quando for exatamente no Equador, né? For lá 0 grau, né? Aí 0 grau ele não está nem norte nem sul, a linha, né? A linha em si ali, né, o modelo, né? E aí seria 0 grau sem indicar, né, porque ele justamente é o limite. Então aqui, ó, os paralelos nos indicam a latitude. Que é o que é a latitude? É a distância em graus da linha do Equador até qualquer outro paralelo que está aí na Terra. Os valores de latitude vão de 0 grau, que é da linha do Equador, a 90 graus em direção aos polos, devendo ser indicado, né, a letra que corresponde aí ao hemisfério, como eu falei. Aqui, né, nesse exemplo, estamos vendo aí, ó, que está indicando as letras e o que eu quero chamar a atenção. Tem alguns paralelos, né, alguns que são aí, né, mais famosos. Por exemplo, né, no caso aí, a linha dos trópicos, né? Quando a gente fala aí, né, o mundo tropical seria entre um trópico e outro. Então, lá aproximadamente perto ali dos 23 graus norte e próximo dos 23 graus sul, né, você tem aí cada trópico. No caso do hemisfério norte, o trópico de Câncer, e no caso do hemisfério sul, o trópico de Capricórnio. Inclusive, essa linha do trópico de Capricórnio, né, ela passa aí, né, no caso do nosso território, na cidade de São Paulo. A linha do Equador, 0 graus, ela passa também no território brasileiro,
aproximadamente ali, né, onde está o estado do Amapá. Ela vai passar. Outras coisas que eu quero chamar atenção, outros paralelos famosos aqui, o Círculo Polar Ártico, né, e o Círculo Polar, né, o contrário ali do Ártico, o Antiártico, né, o Antártico, o Círculo Polar Antártico, que está aí ao sul. Então, esse exemplo. Vamos ver agora o caso da longitude. Olha só. Se a gente viu que a medida, né, dos paralelos é a latitude, a longitude é a medida, né, é a distância lá, ó, dos meridianos, é a medida dos meridianos. Então, como aquela imagem anterior, né, mostrando ali o planeta Terra, e aí como se tivesse um transferidor no meio da Terra, pensa aí, né, esse transferidor, só que agora em vez de eu contar de 0 a 90 graus, a contagem vai ser de 0 a 180 graus. O 0 eu vou usar como referência o meridiano de Greenwich. Então, nesse caso, né, como os meridianos têm todos eles o mesmo tamanho, por convenção, utilizaram, né, o 0 como meridiano de Greenwich, diferente dos paralelos, né? No caso, os paralelos, a linha do Equador é a maior de todas. Aí usaram ela como 0, né? O 0 grau, a medida. Mas nesse caso, aqueles meridianos, por convenção, escolheu aí, né, o meridiano de Greenwich. Ele aqui, ó. Então, ó, a longitude é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Meridiano de origem, no caso, de Greenwich. E o local é o que você quer saber. Por convenção, né? O de origem foi adotado o Greenwich, que passa lá no Observatório de Greenwich, na Inglaterra, na cidade de Londres. Os valores de latitude e longitude variam de 0 a 180 graus. E aí, no caso, você vai ter dois hemisférios, o leste e o oeste. E aí você vai ter que indicar, então, né? No caso, quando tiver a linha, né, valendo 0 grau de meridiano, você não precisa indicar a letra L ou a letra, né, o O, né, o O de oeste ou L, né, ou também pode ser, como eu falei antes, né, em inglês eles colocar a letra E para leste e o W para oeste. Aí, quando for 0 grau de meridiano, se for 0, justinho mesmo, aí não teria letra e nem o 180, né, 180 específico lá não teria também letra, porque seria o fim ali, né, no caso, né, da medida aí dos meridianos, que é a longitude. Os valores de longitude são considerados também, né, aí por convenção, ó, eles colocam também negativo a oeste e positivos para leste. Isso é uma convenção, né, mas aí sempre vai ter que colocar, né, a letrinha, o L ou a letra O. Aqui esse exemplo, né, ele está mostrando ali, né, com as letras. Então você tem ali as linhas dos meridianos. Perceba que os meridianos eles estão se encontrando nos polos. Aqui está destacando o meridiano de Greenwich. Então do lado esquerdo aí eu tenho as linhas que estão no hemisfério oeste e do lado direito as linhas que estão no hemisfério leste. Então cada ponto vai ter uma localização única desse sistema, né, desse sistema aí de linhas aí que corresponde às coordenadas geográficas. Olha só, deixa eu ver aqui, a gente vai ter questões, né? Eu vou falar aqui, né, de algumas questões. Então, vamos aprender esses conceitos. Num modelo esférico, a latitude é a medida em graus do arco da circunferência de um paralelo, medido a partir do Equador. Então, aqui no exemplo, né, tem um ponto X. A latitude desse ponto X vai ser essa distância em graus da linha do Equador. Aqui, ó, vamos lá. Medida a partir do Equador, tendo como centro o planeta, como centro do planeta como vértice. Aqui no miolo aqui que ele cortou, né, o globo, e está mostrando, né, que seria o ponto ali e onde estaria o centrinho do transferidor. Já a longitude é a medida em graus do arco da circunferência de um meridiano, no caso o meridiano de referência ali, né, que foi convenção,
medida a partir de Greenwich, e o que você quer descobrir, tendo o centro do planeta também como vértice. Então, está mostrando aqui. Beleza. Sabendo, vamos lá, né? Ó. Deixa eu voltar aqui a imagem. Beleza. Aqui, ó. Sabendo que a determinação das coordenadas geográficas se baseia no princípio da medida da circunferência, podemos concluir que, olha só, esse exercício a gente tem que ler com cuidado e vendo o que é certo, o que é errado, e aí você vai, né, eliminando. A longitude, ela vai de 0 no Equador a 180 nos polos norte e sul. Opa! Ei, longitude vai do Equador, mas eu acabei de explicar, né, para vocês que longitude é, no caso, a medida, né, dos meridianos, então ela vai no sentido leste-oeste, né? E aí a referência é o meridiano de Greenwich. Então aquela alternativa já está errada. A latitude vai de 0 Greenwich. Opa, se eu acabei de falar, né, que longitude, né, ela é o Greenwich, então a latitude é o Equador. Então tá errado também a alternativa B, né? A latitude pode ir de 0 no Greenwich. Não, a latitude pode ir de 0 na linha do Equador a 90 graus norte e sul. Então, tá errado a letra B. A longitude pode ir de 0 de novo, ó, é Greenwich, né? A latitude pode ir de 0, letra D. Opa, pode ir de 0 no Equador a 90 nos polos norte e sul. E aí? Achei a correta. E vamos ver aí o que está errado na E. A latitude pode ir de 0 em Greenwich. Olha lá, a latitude não é Greenwich. Então você tem que guardar isso, ó. Latitude, a referência, né, linha do Equador. Longitude, a referência, meridiano de Greenwich, né? E aí você tem que guardar as letrinhas. Nunca vai ter latitude leste-oeste. Latitude só pode ser norte ou sul, e de 0 a 90 graus. Longitude só pode ser leste ou oeste, e de 0 a 180 graus. Então isso você tem que ter em mente, né? Que aí você consegue resolver esse exercício tranquilamente. Olhando esse outro exercício, aqui, ó, analise o mapa a seguir, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente, de novo, ó, nessa ordem, as coordenadas geográficas, latitude e longitude, dos pontos A, B, C e D, marcados nos mapas. Aí eu tenho aqui, né, as alternativas, e quando eu olho no mapa, eu vou dar aqui, né, uma amostra maior. Aí eu vejo ali somente, né? Eu vejo ali somente no mapa números, mas não tem a letrinha que eu preciso, né? A letrinha se é sul, se é norte, se é leste ou se é oeste. Então eu vou ter que ter alguma ideia aí, né? Para saber, para fazer esse exercício. Então, como que eu vou saber, né? Desses pontos aqui, o que é, né? Cada local desse. Para saber o que nesse caso desse mapa é latitude, o que é longitude. Eu vou então explicar melhor aí para você conseguir fazer. Nós vamos ver aqui então como saber, né, o que é cada valor aqui, qual seria o hemisfério. Olha só, o que eu tenho que observar, né, aí alguns detalhezinhos nesse mapa. Esse mapa ele está orientado para o norte. No caso aí, né, mostrando como se fosse indicado para cima. Como eu sei? Olha aqui, ó, no mapa, ó, tem aqui, ó, indicando, ó, norte. Então, esse lugar aqui, né, esse local vai ser o norte. Se eu colocasse aqui no meio, né, a rosa dos ventos, aqui o sul, aqui a direção leste e aqui oeste. Outra coisa que eu tenho que olhar, ó, linha do Equador. Outra coisa, meridiano de Greenwich. Aí o que eu tenho? Olha só, eu tenho o seguinte. No caso da linha do Equador, essa parte toda aqui, né? Se eu pensar, ó, essa parte toda aqui, ó. Essa daqui vai ser o quê? O hemisfério sul. Hemisfério sul. Beleza. Essa outra parte aqui vai ser o hemisfério norte.
Nesse caso aí, né, pensando como a linha do Equador como referência. Então, vamos aqui que eu vou separar. Então, ó, já sei que aqui é o hemisfério sul. E aqui eu sei que é o hemisfério norte. Agora, vamos ver onde é o hemisfério oeste e o hemisfério leste. Então, ó, eu tenho aqui a linha, né, do meridiano de Greenwich. Essa parte aqui toda é o hemisfério leste. Então, ó, aqui hemisfério leste. Hemisfério leste. E agora essa parte toda aqui, tendo como referência isso, vai ser o hemisfério oeste. Hemisfério oeste. Bom, se eu sei isso daqui, né? Cada hemisfério aqui. Hemisfério norte. Hemisfério sul. Se eu sei, agora eu sei qual seria, né, a letrinha que acompanhar cada valor aqui. Nesse caso, os paralelos são essas linhas. Ó, eu tenho como referência, olha aqui que eu observei a linha do Equador, né? Então são linhas que seguem no sentido leste-oeste. E os meridianos estão aqui, né, no sentido norte-sul. Como esse mapa ele é uma representação aí, né, da Terra e ele abriu a Terra, né? Os meridianos não estão se encontrando nessa representação, mas na verdade os meridianos, por que não estão se encontrando? Porque eles estão reto aqui, né? Mas na verdade eles se encontram nos polos. Então esse mapa aqui, né, ele tem aí distorções, né? Porque ele trouxe a Terra aí que é em formato esférico para o plano. Tanto é que o tamanho aqui da Groenlândia, né, saiu gigante, e a Antártica, né? Isso numa outra videoaula. A gente vai tratar desse assunto, né, de projeções cartográficas e a questão aí de distorções. Vamos lá, vamos localizar aqui então, né, o ponto A. Qual que é a latitude e qual que é a longitude? Bom, a latitude é a medida dos paralelos. E aí eu sei que a latitude, então, é essa linha aqui, ó, do ponto A. E a longitude? A longitude é a medida dos meridianos. Então, é esse valor aqui. Logo, ó, o ponto A. Então, vamos marcar aqui, ó. O ponto A seria, eu vou marcar aqui na figura. Qual que seria a medida dele? 50 graus norte e 100, opa, vamos voltar aqui. 100 graus oeste. Tá? Essa é a medida do ponto A. Então, achei o endereço dele, a latitude e a longitude. O ponto B, aqui norte, né? Então, aí eu venho aqui, ó, 40 graus norte. É a latitude do ponto B. 40 graus norte. E a longitude está aqui, 80 graus, hemisfério leste. 80 graus leste. Ali, né, a marcação do ponto B. O ponto C. O ponto C está aqui, ó, 20 graus, hemisfério sul, é a latitude, 20 graus sul. E a longitude, 40 graus, hemisfério oeste. 40 graus oeste. O ponto D, hemisfério sul, 10 graus. 10 graus sul. E a longitude? Tá aqui, hemisfério leste, 20 graus leste. Tá aí então, né? A alternativa lá que começa com 50 e 100, 20. Não, 20 não, desculpa. É a B, né? Que vai ser nessa ordem. O A, 50 norte, 100 oeste. Aí depois 40 e 80, 20 e 40, né? Oeste. E o D, 10 sul e 20 leste. Então tem que ser nessa ordem, né? E não esquecer das letrinhas. Aí no caso, né?
essas letrinhas serão extremamente importantes, porque se você mudar uma letra dessas, se você falar assim, errar, né? O ponto C, eu indiquei ali que a latitude, em vez de colocar 20 sul, eu coloquei 20 UN no lugar do sul. Aí você está indicando outro ponto, então não corresponde ao correto. Então a letra aí é fundamental e tem que observar com atenção. Tudo bem? Então eu espero aí, né, nesse exercício ter explicado, a gente vai lá marcar a alternativa correta. Então a alternativa correta nesse caso é a letra C, 50 graus norte e 100 oeste, que é a localização do ponto A. O ponto B, ele está no 40 graus norte de latitude e 80 graus leste de longitude. O ponto C está no 20 graus sul de latitude e 40 graus oeste de longitude. E o ponto D, 10 graus sul de latitude e 20 graus leste de longitude. Então, sempre tem em mente isso. Latitude, sul, norte. Longitude, oeste, leste. Então, você viu a letrinha, você já sabe. Eu olho aqui na letrinha, já sei, ó. Então, você veja aqui o valor escrito lá. Por exemplo, 50 graus L. Olha, se é L, a letra L ou a letra O, só pode ser longitude. Então, essa medida é de longitude. Se eu vejo o N, por exemplo, aqui, ó, 40 graus N, 40 graus norte. Isso logo eu já sei que é latitude. N ou S, latitude. L ou O, longitude. Então, guardar essa ideia. Agora, encaminhando, né, para o final dessa videoaula, eu vou mostrar aqui para vocês no Google Earth essa questão da latitude e longitude. Né? Aqui, ó, por exemplo, ó, tem as linhas imaginárias, ó, se vocês observarem. Eu coloquei aqui a grade, né, das linhas imaginárias. Temos aqui, então, os paralelos, seguindo em direção leste-oeste, com a medida deles, a medida dos paralelos, que é a latitude. Por exemplo, aqui, você vê nesse caso aqui, ó, S 10 graus, significa latitude 10 graus sul. Né? O contrário aqui, ó, esse ponto, ó, 10 graus norte. Esse outro ponto aqui, ó, 30 graus norte. Né? E um ponto aqui, né, 30 graus sul. Com essa medida que eu falei da latitude. Mas também temos as linhas aqui, né? No caso das linhas que estão seguindo no sentido norte-sul, que são os meridianos. E aí eu estou vendo aqui, ó, a medida dos meridianos. W, 30 graus. O W, lembrando que é oeste. Então, a longitude aí, 30 graus oeste. Esse caso aqui, o E de leste, longitude 30 graus leste. Então, cada ponto aí, né? Com a sua medida. E conforme eu aproximo, eu vou vendo aí, né, essa grade, ela vai ficando cada vez mais refinada, né? Mostrando aí, quebrando, colocando até valores, ó. No caso aí, passando de graus para minutos, né? E seguindo. Um detalhe aqui, voltando antes, né? Mostrar aqui para vocês. Olha lá o que eu falei para vocês, que os meridianos se encontram nos polos. Olha aqui, no caso do polo norte, né? Os meridianos se encontrando. E aqui, né, cada meridiano, o contrário dele a gente chama de antimeridiano. No caso do meridiano de Greenwich, mais ou menos, né, o antimeridiano dele vai coincidir com a tal da linha internacional da data, que é uma sobre fuso horário, né, que trata isso. E aí, né, aqui no hemisfério sul, também, ó, no caso, no polo sul, né, os meridianos se encontrando. No caso aí, né, onde fica a Antártica. Então, essa diferença. Agora, os paralelos, ele só encontra com ele mesmo, né? O Equador aqui, ó, ele vai encontrar apenas com ele, não vai encontrar com mais nenhum outro, né? E mais paralelo a ele vai estar outros paralelos, né? Cada um paralelo ao outro ali, essas linhas. Então, vamos aqui, ó. Lembrando aqui, antes, eu tinha mostrado no Google Earth, né? A orientação para vocês, a orientação relativa com os pontos cardeais. Agora, eu quero pegar, então, né? A localização aqui, né, de um ponto. Eu quero mostrar aqui a localização, essa localização absoluta, né, que é o sistema aí de coordenadas geográficas. Então tem aqui a grade, né, das coordenadas geográficas. E aí a mãozinha aqui no programa, né, ela tá sobre um ponto. Eu tô aqui nesse ponto aqui, onde fica o Instituto Federal, o campus de Matão.
E aí eu tenho aqui embaixo, ó, a informação aí embaixo na figura aqui que vocês estão vendo, né, do Google Earth, tem ali, ó, data da imagem, né, 29 de maio de 2020, essa imagem. Aí tá mostrando ali do lado 21 graus, 37 minutos, e aí vem as medidas, né, quebrada aí, né, de segundos, né, aí tá escrito sul, ou seja, isso, sul é a latitude. Então, qual que é a latitude desse ponto? 21 graus e 37 minutos sul. E a longitude? 48 graus, 20 minutos, e aí vem os segundos, né, oeste. E ali eleve, né, é um modelo de elevação, né, qual que seria mais ou menos aí, né, a altitude em relação ao nível do mar desse ponto. Então esse ponto aqui, né, na cidade, ele está aí mais ou menos a 622 metros acima do nível do mar. E o local que está aqui, né, que está a minha visão, eu estou, né, desse chão aqui a 1 quilômetro, né, que seria aí de altura. Eu aproximando, vai diminuindo, né, ó. E aí, né, no caso, a altitude do ponto em relação ao nível do mar, né? Na verdade, quando eu chegar aqui no 622, eu também vou ficar ali igualado, né? E aí vai estourar, acaba estourando os pixels, né, da imagem. Mas olha só o que eu tô falando. Então, cada ponto, né? Se eu mexo aqui, ó, vai mudando o valor de latitude e longitude, né, de cada ponto. Então, esse daqui é o endereço, né? Esse é o endereço absoluto, né? Desse ponto aqui que eu mostrei para vocês, né? Instituto Federal do Campus de Matão. Se eu pegar outros locais, vai ter também, né, o seu endereço único, né? Olha o que eu falei para vocês da linha, né, correspondente aí ao Trópico de Capricórnio, passar, né, sobre a cidade de São Paulo, né? Então, olha só, como eu falei, né, cada local tem o seu endereço único, né? Pensando aqui, ó, nesse objeto aqui, ó, o endereço desse objeto está aqui, ó. Olhando aqui, a latitude sul e a longitude, né? No caso ali, a longitude oeste. Então, esse ponto aqui da cidade de São Paulo, ele fica 23 graus, 32 minutos sul, é a latitude dele. E 46 graus e 28 46 graus e 28 minutos, oeste é a longitude desse objeto aqui, que é um estádio, né, um estádio aí de futebol. Então, mostrando, né, esse exemplo, cada ponto, né, aí com o seu endereço único pelo sistema, né, de latitude, né, e longitude. Então, cada ponto que você for procurar, né, na superfície aí da Terra, aí vai ter esse endereço, esse local único. Vou imaginar aqui, né, que eu estivesse, querendo ir aqui, né, no caso, em Pequim. Qual que é a latitude e a longitude? Tá aqui processando a imagem, abrindo, né? Aí eu cheguei nesse ponto aqui. Aí eu sei aqui que a latitude é 39 graus norte, 54 minutos. E a longitude 116 graus leste, 24 minutos. Então aí, né, cada ponto da Terra com essa sua localização única. Então, nesse programinha aqui, você pode, né, identificar aí, né, cada ponto aí, né, que você tiver interesse. E aí você acaba encontrando, tá? Então, essa a ideia, né, que eu queria passar aí para vocês, né, do sistema aí, que cada local, né, tem um endereço único em termos de latitude, né, e longitude. Então, você vê aqui, né, o endereço, cada um com um endereço único. E aí, é isso, né, a proposta dessa videoaula foi levar você a entender esse sistema, né, de localização e orientação, que no caso tem o sistema da Rosa dos Ventos, que a gente pega aqui, né, os pontos a partir
de um determinado ponto. Então, isso é uma orientação relativa, né? Eu tenho aqui um ponto e aí eu tenho as direções no horizonte, né? Então, aí as direções no horizonte. Você aprendeu sobre isso, orientação relativa. E também tem no caso, né? Então, aqui as orientações relativas, mas também tem o caso aqui que você vê no próprio programinha, pelo sistema de linhas imaginárias, as latitudes, né, o valor de latitude e de longitude de cada ponto, que na verdade a latitude é a medida do paralelo e a longitude é a medida do meridiano. Tendo como referência o paralelo, no caso da latitude, é a linha do Equador, e no caso da longitude, né, o meridiano de referência é o meridiano de Greenwich. Então, é isso, né? É o conteúdo aí dessa explicação. Obrigado.